Olá, meu nome é Bárbara, sou professora de História e Sociologia e produtora cultural, e se você ainda não sabe, eu venho aqui com frequência no canal da Vercés Nacionalidades contar para você um pouquinho mais da história da Itália. No vídeo anterior, eu contei para você um pouco mais sobre a história da Itália renascentista, que foi um movimento artístico e cultural que mudou a forma de entendimento sobre as artes e sobre o mundo. Foi um movimento que durou cerca de 300 anos e que se espalhou por toda a Europa, e ele foi a faísca do pensamento científico. Após esse movimento, muitas coisas aconteceram na Europa. A peste negra, Reforma Protestante, Revolução Francesa, domínio de Napoleão Bonaparte. Mas o que tudo isso tem a ver com a história da Itália? É o que vou te contar nesse vídeo. Então, aproveita, se você ainda não nos segue por aqui, ativa o sininho, se inscreve no canal para não perder nenhum conteúdo. Após a Revolução Francesa, Napoleão Bonaparte dominou grande parte do território europeu. Em 1815, com a sua derrota, o Congresso de Viena, Congresso é uma reunião das pessoas que tomavam decisões políticas naquela época, que aconteceu em Viena, determinou que os territórios conquistados por Napoleão fossem devolvidos por seus antigos reis e rainhas. Ah, detalhe! A Península Itálica também tinha sido dominada por Napoleão Bonaparte. A Áustria, por exemplo, era dona de diversas regiões na Itália e o Papa, dono de outras tantas regiões. Então, a Península Itálica tinha sido devolvida para antigos reis e rainhas que nem italianos eram. E você deve estar se perguntando, tá, e o que isso tem a ver com a unificação italiana? Calma que eu já te explico. Importante lembrar que naquele período já havia acontecido tanto a Revolução Francesa quanto o processo de industrialização na Inglaterra. E esses acontecimentos vão dar surgimento a um conjunto de ideias que eram chamadas de ideias liberais, que tinham como premissas o fim da monarquia absolutista e a garantia dos direitos humanos, como a liberdade, pelo menos para aqueles que eram considerados humanos naquela época. Essas ideias, chamadas de revolucionárias para a época, vão modificar e vão influenciar todo o processo da unificação italiana. Essas ideias liberais chegaram até a Itália e influenciaram diversos grupos sociais. Dentre eles, um grupo social chamado Jovem Itália, criado pelo Giuseppe Mazzini em 1831, que queria unificar a Itália, criar uma república democrática a partir da educação do povo. Suas palavras de ordem eram progresso, direito dos homens, fraternidade, igualdade e liberdade. Esse movimento se organizou e criou diversas células pela Península Itálica toda. Porém, eles não eram o único grupo que queriam a unificação da Itália. Haviam também outros grupos mais conservadores que queriam a unificação da Itália, porém sob o domínio de uma monarquia. O processo todo de unificação italiana vai ser marcado por três importantes momentos. O primeiro dele foi em 1848, com o protagonismo do movimento Jovem Itália, que vai conseguir dominar Roma, expulsar o Papa, criar uma república romana. Porém, esse movimento vai durar apenas um ano, porque, a pedido do Papa a algumas nações estrangeiras, como França, Áustria e Espanha, eles invadem Roma e expulsam os revolucionários e devolvem os estados pontifícios para o domínio do Papa. O segundo momento mais exitoso teve o protagonismo do reino sardo-piemontês, que era um reino localizado no norte da Península Itálica, que já tinha iniciado o seu processo de industrialização e modernização e que tinha o interesse de unificar o território da Península Itálica sob o seu domínio monárquico.
para expandir o seu mercado consumidor e conseguir mão de obra barata para as suas indústrias. O reino sardo-piemontês era governado pelo rei Vítor Emanuel II e pelo primeiro-ministro Conde de Cavour, que, para conseguir a unificação da Itália, precisava expulsar os austríacos. Então, o primeiro-ministro já tinha começado o processo de industrialização do reino, conseguiu ajuda de forças estrangeiras. Então, com a ajuda da França e da Inglaterra, o reino começa uma guerra em 1859 contra os austríacos, consegue a libertação da Itália e unifica então a Península Itálica sob o domínio de Vítor Emanuel II em 1861. Bacana. Mas e o Giuseppe Garibaldi? Ele não participa desse movimento, não? Bem lembrado, o Giuseppe Garibaldi vai ser um importante personagem nesse processo de unificação. É ele quem vai liderar a unificação do sul da Itália, partindo de Sicília e chegando a Nápoles com cerca de 20.000 homens em 1860. Garibaldi defendia a República Italiana, mas cedeu as suas ideias para que Vítor Emanuel pudesse governar a Itália sob uma monarquia, pois para ele era melhor uma Itália unificada sob o regime monárquico do que uma Itália desunida. Mas em 1861 já estava tudo quase conquistado. Por que você falou que eram 3 momentos importantes da unificação italiana? Porque Roma ainda estava sob o domínio do Papa. Roma só vai ser incluída dentro do Reino da Itália em 1870, quando os italianos invadem Roma, que até então era dominada pelo exército francês, e fazem de Roma a capital do reino. Ao Papa foi oferecida uma indenização para que pudesse governar o Vaticano de forma independente, mas ele não aceita e permanece como prisioneiro do reino até 1929, quando então Mussolini consegue negociar com o Papa e com a Igreja a independência do Vaticano. Bom, é isso. O processo de unificação italiana durou cerca de 20 anos e vai ser finalizado com a coroação do rei Vítor Emanuel II no dia 18 de fevereiro de 1861. Uma das consequências desse processo de unificação italiana vai ser a emigração de muitos italianos, principalmente do Sul, para outras regiões, como Estados Unidos, Argentina e o Brasil. Mas isso é história para o próximo vídeo. Muito obrigado por ter me acompanhado até o final desse vídeo. Se você gostou, compartilha, avisa todo mundo, convida para assistir com a gente a série História da Itália. Vocês me encontram no Instagram, no @barbaracultura, e o Instagram do canal da Versese é o @Versese Nacionalidades. Te espero no próximo vídeo. Tchau, tchau!